Olá, tudo bem? Eu tô aqui hoje para bater mais um papinho com você. Hoje eu gostaria de falar sobre algumas sentenças. Que sentença é essa? As sentenças que os médicos normalmente sentenciam e a gente acredita nas sentenças que eles dizem. Hoje eu estava lendo um livro falando a respeito da medicina alternativa, de como o nosso lado direito, o lado esquerdo, tem a ver com o pai, com a mãe, o yin, o yang. E aí ele estava contando uma história de uma criança que ela teve um problema que na medicina convencional era um problema degenerativo e que ele se dava através de uma afecção nos pés, no tornozelo. E a criança era tão degenerativa e era uma doença psicossomática. E pela medicina convencional, alopática, simplesmente não tinha cura e a menina ia acabar ficando sem andar, ia acabar numa cadeira de rodas que ela perderia a mobilidade do caminhar. E esse médico, ele era um terapeuta, ele começou a pesquisar a respeito do histórico daquela criança. E ele viu que aquela criança havia perdido o pai há pouco tempo, que pouco antes do pai morrer, ela já estava apresentando esse quadro de afecções nas articulações, porque o pai já estava se entregando à bebida e tudo mais, e era uma criança de 9 anos. E ela tinha o diagnóstico dessa doença, e essa doença era assim, era uma sentença, o médico já havia predito uma sentença, já tinha dado para ela uma sentença de que ela não teria como melhorar. E com os tratamentos que ele fez com essa menina, e ele viu que o problema era do lado esquerdo, todo o problema do lado esquerdo é relacionado à parte masculina, ao pai, ao irmão, ao tio, sempre a parte masculina. E aí ele tratou dessa menina, fez as sessões dele lá, tudo. E essa menina simplesmente voltou no consultório do médico andando. E o médico, ele ficou assim, tão indignado com o diagnóstico, que o diagnóstico dele estava errado, que ao invés dele ficar assim, feliz da vida, porque afinal de contas, uma criança que estava sentenciada a não andar mais, ela estava andando, estava bem. E o médico, usando uma psicologia maravilhosa, ele disse que não, que ela jamais poderia ter tido aquele problema, que ela estava era mentindo, que ela era uma menina que estava manipulando a mãe, e isso era mentira dela. E aí, por conta disso, a criança teve que voltar novamente ao terapeuta, fazer mais algumas terapias para poder sanar com isso daí. E eu lendo esse relato hoje, eu me lembrei de um fato que aconteceu há pouco tempo com a nossa família, que foi uma pessoa muito amiga, muito querida de todos nós. Ela foi sentenciada com câncer. E ela acreditou na sentença e aceitou. Mas o que quero falar aqui não é sobre a sentença do câncer. O que eu quero falar é sobre o quanto as nossas faculdades de medicina tá criando pessoas insensíveis, completamente insensíveis. Quando essa pessoa estava lá no leito, a gente sabia, pela sentença que o médico dizia, ele dizia que ela não tinha, que essa pessoa não ia ter muito tempo de vida. Só que os familiares, eles sempre querem o quê? Eles querem um pouco mais daquela pessoa querida junto com eles. E estava lá, os filhos, e o médico assim, com muita sensibilidade, ele chega próximo ao leito,
Tava lá com os filhos adultos, com os filhos criança, tudo. E o médico, com aquela sensibilidade, vira para todo mundo e diz assim: vocês sabem que ele não vai passar de uma semana, né? As crianças ficaram assim, que eram pré-adolescentes, ficaram sem saber o que fazer. Eu tava ali naquele momento, eu falei, gente, aí a gente fez sinal pro médico, para que o médico não falasse aquele tipo de coisa junto daquelas crianças. E o médico tornou a repetir. Vocês sabem que ele não vai passar dessa semana. Se ele passar, é no máximo até... Ele não tem outro jeito. É daí para pior. Aí eu fiquei tão chateada por toda aquela situação, pela situação daquela pessoa estar ali, já quase que se despedindo, mas parece que ele ainda tinha ânimo. Quando os filhos chegaram perto, ele estava sempre bem. Mas a sensibilidade daquele médico foi tão desagradável, ou a falta dela, né? Foi tão desagradável porque aquilo causou um mal-estar geral. Geral, nos filhos, na mãe, em todo mundo que estava ali próximo àquela pessoa, causou um mal-estar. É fato? É. Há uma outra forma de se colocar? Há. Por que falar daquele jeito, abertamente, como se fosse ali um pedaço de carne, um pedaço simplesmente uma pessoa que vai morrer mesmo, então não importa. E aí hoje eu fico pensando, o que as nossas universidades estão formando? Elas estão formando médicos ou estão formando açougueiros? Todos dois usam branco. Todos dois se vestem de branco e mexem com o quê? Com seres, com carnes. E ali, aquele médico não olhou para aquela pessoa, ele olhou para aquele monte de carne que estava ali, que estava se definhando. Então, esse nosso papo, eu estou tentando levar até vocês, eu estou levando até vocês uma outra forma de vida que não tenha que ser escravo de uma medicação. Então, eu estou levando a vocês uma forma de vocês verem que existe uma saída sem que seja a sentença da medicina alopática, sem que seja a sentença de usar o medicamento para o resto da vida. Eu te convido a procurar. Tem tantas outras coisas. Eu vou trazer aqui vários profissionais de diversas áreas de terapias e tudo mais. Uma alternativa, que não seja uma sentença, que você não seja sentenciado com aquilo que os médicos falam, que infelizmente eles têm um conhecimento maior que o meu, maior que o seu, provavelmente, com certeza, maior que o meu tem. Só que eles estão pensando dentro da caixinha. Eles não estão pensando fora da caixinha, eles não estão vendo um outro caminho, uma outra alternativa. Eu costumo sempre dizer que a humanidade não chegou onde chegou com antibiótico. A humanidade veio desde a Pedra Lascada, com todas essas passagens até hoje, não foi com antibiótico. Ninguém estava sentenciado com o diagnóstico desses médicos hoje, que hoje em dia eles se consideram semideuses. Eles falam e pronto, é isso. A gente não pode questionar, a gente não pode, porque eles estão acima do bem e do mal. E nós sabemos que o bem e o mal existe, mas só que o bem é muito maior que o mal. E que existe uma alternativa, existe um outro caminho a ser seguido, que não apenas o caminho da alopatia. Esse é o meu papinho para hoje. Se você gostou, dá um joinha,
compartilhe, assine o nosso canal, faça seu comentário. Eu te desejo que você ache um outro caminho que não esse, tão amarrado. E eu te desejo que você fique com Deus e até amanhã.